Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui e agora nós vamos trabalhar com o que a gente chama de vozes verbais, né? O que são as vozes verbais? Né? É a relação do sujeito com o verbo ao qual ele está ligado, ou seja, que relação ele estabelece, né, dentro de um determinado enunciado. Qual o posicionamento dele no enunciado? Né? Qual o significado dele? Qual é o foco, a entonação? Né? Como é que a gente vai observar e como é que a gente vai nomear isso aí? Bem, nós estamos diante do que a gente vai chamar de vozes verbais. E as vozes verbais, elas se apresentam em três condições: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Né? Vamos observar que a voz passiva ela se divide em passiva analítica e passiva sintética. Ok? Então vamos observar aqui junto com a gente. Ok? Vamos começar pela voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. É também chamado aí de sujeito agente. Observem só. Olha os exemplos. O rapaz ouve a moça no rádio. O sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. Certo? O rapaz ouve. A ação de ouvir é dele. Uma criança feriu seu filho na escola. Vejam, a criança que está agindo feriu alguém na escola. As meninas lerão muitos livros. Observem que nesses três exemplos, os sujeitos são os que nós chamamos de sujeitos agentes. Agora, observem aqui na voz passiva. Como é que isso funciona? Né? Por que a gente chama de voz passiva? Olhem só o que vai acontecer. Ao contrário da voz ativa, a evidência aí não vai ficar no sujeito que age, mas no sujeito que recebe, ou seja, no sujeito paciente. Ok? Aí eu deixo aqui para vocês uma sequência de elementos para vocês compreenderem. Por exemplo, vamos a partir daqueles exemplos que nós demos na voz ativa, vamos passar para passiva. Né? Primeiro nós vamos identificar no predicado quem é o elemento que está sofrendo ação. Este passará a ser o sujeito da frase. Consequentemente, o sujeito agente da voz ativa passará apenas a parte do predicado. Vai ser o que nós vamos chamar de agente da passiva. Ok? Vamos ter que mexer nos verbos e o verbo, utilizamos sempre os verbos auxiliares ser ou estar, e os verbos, o verbo principal vai para o particípio. Vamos ver isso na prática, como é que fica, que eu acho que fica mais fácil. Observem só aqui no primeiro exemplo. O rapaz ouve a moça no rádio. Observem que eu tenho o rapaz, que é um sujeito agente, ouve quem? A moça no rádio. Né? Olha o que vai acontecer quando a gente passa para a voz passiva. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Veja que a moça muda de posição, vem para a posição de sujeito, entretanto, ela sofre a ação do verbo. Quem age é o rapaz, pelo rapaz. Ok? Outro exemplo, vamos observar aqui, ó. Uma criança feriu seu filho na escola. Observem. Sujeito, agente, o verbo está na voz ativa e a continuação do predicado. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. Observem aqui, olha só, que eu tenho um sujeito paciente, um verbo auxiliar e um verbo principal. Vejam que o seu filho, que era o elemento que sofria a ação verbal, passa para a posição de sujeito. Se ele passa para a posição de sujeito, ele já não age, ele sofre a ação. Por isso ele é chamado de sujeito paciente. Seu filho foi ferido por quem? Quem é que age? Uma criança é que vai agir aí. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. As meninas lerão muitos livros. Vejam, sujeito agente, verbo na voz ativa e a continuação aí. Então aqui eu tenho, quando eu mudo, quem é que vai sofrer ação? Muitos livros serão lidos por quem? Pelas meninas. Vejam que inverte a posição e o pelas meninas é que agem, praticam a ação verbal. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Por que a diferença de voz passiva sintética e voz passiva, né, chamada de voz passiva analítica, né, que foi o que nós vimos anteriormente? Vejam que aqui, olha só, nós temos a presença, a voz passiva sintética, ela vai ser formada com o auxílio do pronome, né, no caso, apassivador se. Aqui logo de saída nós temos um exemplo que a gente vê muito nas ruas, né? Apartamentos são alugados.
a gente às vezes encontra assim, aluga-se apartamentos. Veja que vai estar completamente errado, porque o sujeito são os apartamentos. Então o verbo tem que estar onde? No plural. Alugam-se apartamentos. Ok? Essa partícula passivadora aí vai ser marcada pelo se. Observe outro exemplo. Muito gado é criado aqui. O sujeito aí é paciente, né? Verbo auxiliar e verbo principal na voz passiva. Então, olha só. Quando a gente converte para passiva sintética, cria-se muito gado aqui. Ok? Então, essa é a passiva sintética. A diferença é que na passiva analítica, nós vamos ter os verbos, vamos ter aparecendo uma locução, né, de um verbo auxiliar mais o particípio. Aqui não. Aqui nós vamos ter a presença do verbo mais a partícula ser. Seguindo aqui, nós vamos entrar na voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva, gente? A voz reflexiva é aquela onde o sujeito pratica e sofre a ação verbal, né? Observem aqui a seguinte situação. Nós temos exemplos, né, que vão mostrar para a gente essa situação. Ele penteou a si mesmo. Vamos ver aqui embaixo? Ó, ele penteou a quem? A si mesmo. Quer dizer, ele age, penteia a si mesmo. Ok? Ele se penteou. Tá vendo? Aí tem uma série de exemplos. Observem aqui, ó. O rapaz ouve-se no rádio. O rapaz ouve a quem? A ele mesmo. Uma criança feriu-se na escola. Ela feriu a ela mesma. Eu me deitarei sempre no mesmo horário. Eu é que vou me deitar. A ação recai sobre mim. Então nós podemos observar o seguinte. Nós temos aí as três vozes: ativa, passiva e reflexiva. Ok? Ativa, o sujeito pratica. Na passiva ele sofre. Na reflexiva ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Ok? E aqui nós temos agora o termo que a gente vai chamar de agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele termo que vai aparecer exatamente nas estruturas e é exatamente aquele que vai praticar a ação do verbo. A cidade estava cercada por quem? De inimigos. O bandido foi preso pelo policial. Ok? Então, mais um trecho desse do período simples. Aqui nós acabamos de falar sobre vozes verbais. Ok? Obrigado. Até breve.